Sejam bem-vindos a esta audiência pública que visa debater sobre pedágios em Goiás, sob a presidência do deputado Alisson Lima, com transmissão ao vivo pela TV Alego nos canais 3.2 da TV Aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom. Também no site oficial do Parlamento Estadual, portal.al.go.leg.br e ainda pelo canal do YouTube. Solicitamos aos participantes que mantenham seus telefones celulares no modo silencioso no decorrer da audiência. Para compor a mesa, convidamos o deputado Alisson Lima. O superintendente regional do DENIT no estado de Goiás e DF, Volney Vieira de Freitas. Coordenador do Núcleo de Defensorias Especializadas de Atendimento Inicial da capital, Tiago Ordones Rego Bicalho, representando o Defensor Público-Geral do estado de Goiás, Domilson Rabelo da Silva Júnior. O advogado Amarildo Filho. E convidamos também, para ocupar a nossa tribuna, deputado Eduardo Prado, só veio cumprimentar a todos. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. E assim passamos a palavra ao deputado Alisson Lima para dar as boas-vindas e suas considerações iniciais. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, sociedade, bom dia, autoridades presentes, bom dia, meu colega deputado Eduardo Prado, passando aqui pela sala. Primeiro, agradecer a presença de todos no geral, mas quero aqui agradecer a presença do superintendente regional do DENIT no estado de Goiás e também no Distrito Federal, o Volney Vieira de Freitas, o coordenador do Núcleo de Defensorias Especializadas de Atendimento Inicial da capital, Tiago Ordones Rego Bicalho, Dr. Tiago Bicalho, representando o Defensor Público-Geral do estado de Goiás, Domilson Rabelo Júnior, e também o advogado Amarildo Filho, que já trabalhou no PROCON municipal e tem uma experiência muito vasta nessa área de defesa do consumidor. Agradecer à imprensa, TV Assembleia, profissionais de imprensa, todos os presentes na audiência pública, a falar que nós estamos, desde o período que eu era vereador de Goiânia, Dr. Bicalho, trabalhando nessa área específica de defesa dos direitos básicos da população, do povo goiano. E esse assunto pedágio, ele volta e meia, ele ameaça muito a população em relação ao preço, em relação à qualidade do asfalto, em relação à insegurança jurídica do assunto, né? Por exemplo, contrapartidas, qual que é a distância entre um pedágio e outro, são muitas coisas que nós precisamos tratar, né? E agora também uma nova ameaça, que é a possibilidade de pedagiar a região metropolitana e também o interior do estado, as rodovias estaduais. É um projeto real que tramita nessa casa, projeto de lei para poder revogar a Lei 19.999, que é uma ameaça para a população da região metropolitana, já que foi aprovado no passado uma lei que permite colocar pedágio aqui no estado de Goiás, e agora está bem avançado um contrato assinado entre o governo de Goiás, a Goinfra e o BNDES, um contrato na esfera de R$9 milhões apenas para estudo de campo. Esse contrato já foi assinado, inclusive nós convidamos o governador Ronaldo Caiado para estar presente na reunião, na sessão aqui, e também o Pedro Salles, representando a Goinfra. Seria muito importante a presença dos dois aqui, defensor, para que pudessem esclarecer para a sociedade se teremos ou não pedágio nas rodovias goianas, já que existe uma lei que ampara o assunto, sob o ponto de vista jurídico, e também um contrato assinado, ou seja, existe a possibilidade real de termos pedágio aí nos próximos anos. Mas esse assunto, essa fala opinativa, eu quero trazer depois. No momento, eu quero conversar aqui primeiro com as autoridades que constituem a mesa, depois outras pessoas também aqui vão poder falar, pronunciar em nome das suas comunidades, em nome das suas regiões. Nós temos aqui um representante da cidade de Cocalzinho, o prefeito deve estar chegando ainda na reunião,
Cocalzinha é uma cidade que fica na BR-414, depois da base aérea de Anápolis, e por lá já tem, lá no trevo, já tem uma base construída de pedágio agora, onde mais um meio ano, mais ou menos, né, aqui tem um representante do DENIT para poder falar, claro que não fala em nome da concessionária, mas pode falar em nome do governo federal. Dentro de mais meio ano, no máximo, nós teremos praças de pedágio entre Anápolis e Niquelândia, fora as 5 praças que também devem ser construídas entre Anápolis e o Tocantins. Ou seja, já é uma realidade ali naquela região. Tarifa, até onde eu estudei, R$ 5,00 a cada 50 quilômetros, ali naquela região entre Anápolis e o Tocantins. Uma grande apreensão naquele assunto ali é o seguinte, naquela região específica é o seguinte, a famosa duplicação, o sonho antigo da população, doutor Bicalho, vai se concretizar agora entre Anápolis e a divisa com Tocantins, a duplicação da BR. Primeiro momento, o governo federal veio aqui e falou que a duplicação sairia dentro de 5 anos. Né? O próprio ex-ministro Tarcísio falou isso em Anápolis no dia do lançamento da licitação, no dia da assinatura da licitação, falou que dentro de 5 anos nós teríamos a duplicação. Depois a Ecovias, que é a empresa que administra, vai administrar a rodovia a partir de agora, já está administrando, falou que tem até 2048 como previsão legal para poder começar a duplicação. Então, aí lança realmente mais interrogação ainda, mais questionamento. Como é que o governo autoriza uma concessão de uma rodovia com o sonho de ser duplicado e abre a possibilidade para duplicar até 2048. São questões que nós vamos aportar de maneira muito prática aqui. Eu não gosto de audiência pública arrastada, eu não gosto de audiência pública, né, que não traga resultado prático. Então, eu quero me esforçar aqui, com a ajuda de todos vocês, para poder fazer uma audiência pública que traga resultados práticos para a população. Então, daqui a pouquinho, eu quero compartilhar a palavra também com outras pessoas. E quero mais ouvir do que opinar. Queria passar a palavra agora para o superintendente regional do DENIT no estado de Goiás e também no Distrito Federal, o Volney Vieira de Freitas, para poder falar em nome do DENIT, claro, mas é um órgão da estrutura administrativa do governo federal e responsável também por poder fiscalizar a malha viária do Brasil e fiscalizar as concessionárias a partir do momento que uma estrada é pedagiada. Um dos órgãos responsáveis por essa fiscalização é o DENIT. Lembra, tivemos um problema aqui recente no perímetro urbano de Goiânia, na cratera que se formou, que 6 pessoas morreram em Aparecida de Goiânia. Ali ficou um jogo de empurra-empurra de um lado para o outro. A concessionária hoje, juridicamente, é responsável pela estrutura da rodovia. A concessionária é responsável para poder fazer a manutenção, dar segurança, qualidade, se o bueiro presta ou não presta, tudo é concessionária. Mas, diante da omissão da concessionária, respinga no governo, porque foi o governo que autorizou a concessionária a entrar ali. Então é algo muito complexo, não é simplesmente jogar para Triunfo Concebra. O governo federal também tem a sua parcela de responsabilidade. Então eu queria passar aqui a palavra para o superintendente regional do DENIT, Volney Vieira de Freitas, e a pergunta que eu quero fazer para o senhor, superintendente, é muito abrangente. Ela é ampla, não é muito específica. O DENIT está acompanhando as concessões das rodovias federais no estado de Goiás, a exemplo desses pedágios futuros agora para Rio Verde, esses estão abrindo agora para o norte. Essa própria mudança de preço que teve da noite para o dia, de R$ 8 para R$ 25,00 entre Anápolis e Tumbiara, no valor da tarifa de pedágio, um salto exorbitante. Depois o Amarildo vai falar que ele foi do PROCON, mas o DENIT acompanha isso tudo com que olhos? Essas concessões realmente... Essa concessão existe desse ponto de vista de autorizar uma empresa a entrar por uma praça de pedágio, no caso 5 até divisa com Tocantins, e dar a essa empresa um tempo tão dilatado para ela poder colocar pedágio agora e duplicar até 2048. Existe mesmo essa cláusula que permite à empresa duplicar até 2048 entre Anápolis e o Tocantins. E quando tem um aumento de tarifa também, como esse que foi aprovado agora recentemente. O DENIT acompanha esse tipo de operação, de autorização. Qual que é o papel jurídico e prático do DENIT quando uma rodovia é pedagiada? O DENIT continua acompanhando realmente, fiscalizando aquela pista, aquela rodovia, a estrutura dela, ou realmente deixa 100% na mão das empresas? E como o senhor vê esse modelo de outorga que existe no Brasil em relação a pedágios? E como o governo federal está vendo hoje tudo isso para os próximos meses do governo Bolsonaro e diante de uma possibilidade aí
de um segundo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, já que o senhor fala em nome do governo federal, aqui nessa audiência pública. Um bom dia ao senhor, obrigado pela presença, o microfone está à sua disposição. Bom dia, deputado. Agradeço pelo convite. Eu não me desculpa, mas assim, não inteirei tanto, aprofundei sobre o assunto. E eu estou representando o DENIT, mas hoje quem deveria estar aqui seria a NTT, porque quem tem a competência de fiscalizar, administrar, autorizar qualquer obra ou serviços na rodovia concedida é a NTT, não é o DENIT. O DENIT, quando há uma concessão, o DENIT perde totalmente a competência sobre aquela rodovia. Então, o DENIT ele não interfere e nem pode ajudar em nada. Essa questão mesmo ali quando rompeu o bueiro aqui, inclusive o DENIT foi acionado e nós simplesmente colocamos, não, quem tem que ser acionado ou é a NTT ou é a concessionária. E como a concessionária tem um contrato, o contrato ele tem cláusulas que você pode ter a regulação, todo o contrato com relação a serviços e também de penalidade. E, com isso, a NTT que gerencia isso. Então, a questão do pedágio, a questão da manutenção das vias, o DENIT simplesmente ele é obrigado a afastar. Ele não pode participar. Então, assim, nós não podemos ter... Se a gente fizer gastar qualquer dinheiro lá, nós estamos seremos penalizados por isso, porque nós não temos mais competência sobre aquele assunto. A partir do momento, então, que uma rodovia ela é pedagiada, o DENIT se ausenta 100% daquela rodovia? 100%. Nós fazemos um inventário junto com a NTT, junto com a concessionária, entregamos todo o patrimônio para que a concessionária administre aquilo lá. Então, quem vai administrar aquele patrimônio é a concessionária fiscalizado pela NTT. É porque nosso departamento jurídico teve o cuidado de entrar em contato, inclusive, o doutor Fernando Mendes está ali, coordenando junto com a doutora Nádia. Nós tivemos o cuidado de entrar em contato com a NTT, mandar ofício, fazer o contato, e eles disseram que não, foge da alçada deles, que eles não têm responsabilidade nenhuma numa rodovia a partir do momento que ela é pedagiada. Então, é mais um ponto aí, um gargalo que tem que ser resolvido, né? E essa audiência pública pode servir, inclusive, doutor Vicari, para a gente poder tentar encontrar uma solução jurídica para isso, porque a NTT falou que não é de responsabilidade dela nada em relação ao assunto pedágio nas rodovias federais aqui no estado de Goiás. Causa estranheza, porque realmente a NTT participa disso, né? Então, quem elabora, na verdade, o programa de exploração de rodovias não é a NTT, é no Ministério de Infraestrutura, que tem hoje, não sei se ainda é EPL, que é empresa de... Desculpa não ter... Planejamento e logística. Então, ela vê uma rodovia, ela faz todo um estudo para chegar ao valor da tarifa de pedágio e quais os benefícios que isso vão gerar. Então, assim, me estranha também a concessionária Eco-Rodovias não querer participar dessa reunião, porque eles têm toda uma obrigação, e não é assim, 2048, você falou? A última informação que foi, inclusive, divulgada pela imprensa, pelo Jornal Popular, aponta para isso, que eles disseram que podem duplicar até 2048. Depois, como pegou mal para a empresa essa informação, depois divulgada, pegou mal, eles recuaram, falaram que vão duplicar até 2020 e poucos, 2028, 2032, uma coisa assim. Mas para falar que vai duplicar até 2048, tem que ter um amparo jurídico, não fala da boca para fora. Sim, isso é fácil de fiscalizar, não é só a NTT, mas toda a população pode fiscalizar. Existe um programa que está na internet, na página da NTT, que é o PER, que é o Programa de Exploração de Rodovias da BR-158, 8080 e 414. Então, lá tem a descrição de quais são as obras que serão feitas, quais serão a forma que essa empresa vai fazer essas obras. Eu não tenho assim, conhecimento 100% do programa, mas é muito fácil de entrar na internet, baixar isso e ter conhecimento. Mas, assim, o que eu tenho conhecimento é que ela tem 3 anos de carência para começar a duplicação. E a duplicação do trecho de... Isso aqui eu estou falando de eu ler, não estou falando que
Não estou falando na forma oficial, não estou falando na forma do governo federal e nem do DENIT em si. Estou falando de Volney, pessoa. Então, a ecorodovia tem que começar a duplicação no máximo no 3º ano e ela tem que fazer isso em 6 anos. Então, assim, até Porangatu é isso aí. E se houver demandas, realmente houver uma demanda maior para que haja duplicação de um outro trecho, ela pode fazer também. Então, o primeiro ponto, então, de estranheza e interrogação é esse, né? O prazo para poder duplicar ali a partir de Anápolis até o Tocantins, informações contraditórias no ar. Eu vi uma parte do contrato que fala sobre essa... Depois, eu fiquei até apreensivo, uma parte que eu vi depois, fala sobre essa questão de 2048, o Jornal Popular repercutiu, a empresa falou que é isso mesmo, e depois voltou atrás, falou que vai duplicar até 2032, 2033. Só uma correção, gente, eu falei que a ANTT foi notificada e responderam que não viriam, fazer até uma correção aqui porque a gente está, a audiência pública é registrada em ata tudo, a gente não pode falar uma informação inverídica. Eu me confundi, a ANTT foi notificada e não respondeu. Quem falou que não viria, por não ser da alçada dela participar da audiência pública, era a Triunfo Concebra, que é essa empresa que depois nesse momento, eu estou ainda aqui conduzindo de maneira muito técnica, mas depois eu vou dar minha opinião em relação a essa empresa num outro momento da audiência pública. O DENIT, na região metropolitana da capital, que tem, por exemplo, questão de iluminação pública, de manutenção numa via que é muito carregada, o DENIT, então, aqui não tem responsabilidade nenhuma. Com relação à iluminação pública, a Constituição define e as prefeituras que são obrigadas a fazer. Então, o DENIT não é um órgão que tem expertise com relação à parte elétrica, fazer posteamento, iluminação. Eu, na minha opinião, acredito que as concessionárias que faz a distribuição, elas teriam a obrigação de fazer isso e como a prefeitura ela recebe, ela pode cobrar uma taxa de iluminação pública, arcar com isso. Isso é a minha opinião particular. Mas, assim, o DENIT não tem expertise para mexer com esse tipo de serviço. Nosso serviço hoje é só infraestrutura, que seria rodovias, ferrovias e aquaviário. Existem outros projetos de pedagiar outras rodovias do estado de Goiás, nesse momento, já em andamento dentro do DENIT? Como é que está a malha viária federal? Vou falar agora de governo federal. Como é que está a malha viária federal aqui no estado? E se existe a perspectiva de concessão de outras rodovias? O DENIT, não, de forma alguma, ele tem competência para definir qual rodovia será pedagiada ou não será pedagiada. Quem define isso é o Ministério da Infraestrutura. Eu, particularmente, fico até triste quando uma rodovia é concedida, porque vai diminuindo a nossa malha. Mas eu entendo que precisa que façam uma prestação de serviço de melhor qualidade. E eu acredito que o pedágio é para isso. O senhor está querendo trabalhar mais, o povo não está deixando, é isso? Está deixando. Quero registrar aqui a presença do ex-presidente da CIEG, Guilherme Porfírio, né, e também do superintendente da Secretaria Municipal de Trânsito de Cocalzinho, o Guimarino Ferreira Júnior, representando o prefeito do município aqui, e também nessa apreensão do pedágio lá, daqui uns dias para ir para Anápolis e Cocalzinho, tome tarifa de pedágio, e se quiser passear um pouco lá em Niquelândia, vai ter outro pedágio lá na frente também, então eu imagino que o orçamento das pessoas aí vai ficar um pouco apertado. Por enquanto, eu quero agradecer então a fala aqui do Volney, e daqui a pouquinho, se tivermos outras dúvidas, a gente volta a compartilhar o microfone também com ele para poder falar. Eu fiz questão de convidar aqui, junto com o nosso departamento jurídico, o doutor Tiago Bicalho, representando a Defensoria Pública do Estado de Goiás, em nome aí do Domilson Rabelo da Silva, que é o defensor-geral. Quero passar a palavra agora para o doutor Tiago, agradecer a presença dele e perguntar já de imediato, doutor Bicalho, de que forma o Ministério Público Estadual está vendo essa informação, esse processo já muito embrionário, admito, muito embrionário, ou seja, comecinho de um processo que pode resultar em pedagiar uma malha asfáltica de 1.200 quilômetros. Aqui em Goiânia, no interior do estado, ou seja, vai pegar muita gente aí, já dentro de uma situação de orçamento apertado, de dificuldade econômica, e também, além dessa questão social, que eu trabalho muito com a minha equipe, a questão social, a preocupação é a questão jurídica mesmo, de contrapartida. Esse modelo que nós temos dá certo? É muito comum, doutor Bicalho, eu vi o seguinte,
Pedágio é muito bom. Passa de vez em quando, né, Betão? A gente fala sobre isso. Passa de vez em quando, é muito bom passar em pedágio. Então, dói um pouco no bolso ali, você vai para São Paulo, você paga lá R$200 indo e voltando, beleza, mas o pneu não estourou, a suspensão do carro está bacana, quebrou o carro, a empresa encosta para poder te socorrer, mas isso é uma vez, passa todo dia. Sabe quanto que um caminhoneiro, doutor Bicalho, gasta? Caminhoneiro que eu falo é um frotista autônomo, um caminhoneiro autônomo, frotista não. Ele gasta por ano de pedágio, se ele for fazer realmente viagens semanais do Brasil inteiro, R$50 mil por ano de pedágio que ele gasta. E a gente não sabe disso. Para onde que vai isso? Para o nosso bolso. Prejuízo que nós pagamos. Ele paga lá no frete dele, mas afeta a cadeia produtiva. O preço do tomate, o preço do medicamento que ele transporta. Então, não é algo tão simples como as pessoas imaginam. E como o Ministério Público Estadual acompanha esse projeto embrionário de pedágio nas rodovias do Estado de Goiás. Mais uma vez, lamentando aqui a ausência do governo do Estado. O governador foi convidado e não veio, e o Pedro Salles também não veio. Com a palavra, então, o doutor Tiago Bicalho, representando a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Bom dia, doutor. Bom dia. Começo cumprimentando o senhor, deputado Alisson Lima. Mais uma vez, agradeço o convite, agradeço pela confiança na nossa instituição. Isso é muito importante. A Defensoria Pública acompanha de perto todas as pautas que envolvem a população vulnerável. Esse é nosso papel democrático, esse é o nosso papel previsto na Constituição Federal e ficamos bastante felizes de, mais uma vez, podermos juntos caminhar com essa pauta, assim como várias outras que frequentemente trocamos ofícios, memorandos, conversas, diálogos, sempre preocupados com a população goiana, no caso da Defensoria Pública, especialmente com as pessoas vulneráveis. Cumprimento também o advogado Amarildo Filho, cumprimento o superintendente regional do DENIT, Valnei Vieira de Freitas, e a todos os presentes aqui. É muito preocupante, Alisson, é muito preocupante que a gente caminhe para o pedagiamento de todas as rodovias, né? A Defensoria Pública do Estado de Goiás tem um olhar voltado para as concessões estaduais. Em se tratando de concessões federais, esse olhar, essa atuação, ela fica sob responsabilidade da Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal. Perdão interromper o senhor de imediato, o senhor falou uma frase que me deixou preocupado e apreensivo. Não sei se o senhor falou. Em nome da Defensoria, o senhor está dizendo que oficialmente a Defensoria ela é a favor de colocar pedágio nas rodovias estaduais? Não, não. É porque eu entendi isso. Eu disse que nós vemos isso com muita preocupação. É o contrário, porque a Defensoria Pública, Alisson, o senhor bem sabe, o senhor acompanha o nosso trabalho de perto, ela tem um papel constitucional de zelar pelas pessoas vulneráveis, pelas pessoas hipossuficientes, que já carecem de todos os serviços públicos nesse estado e nesse país. Andar em rodovia boa, todo mundo quer. Ser bem atendido em um hospital, ter acesso a uma escola próxima da sua residência, uma escola de proximidade, todo mundo quer. Todo mundo, todo cidadão precisa de serviço público. E isso não pode nos custar mais encargos. Essa é a nossa preocupação. O cidadão, ele já sofre muito com o preço dos impostos. O senhor acabou de dar um exemplo de quanto custa um pedágio para um caminhão passar em um pedágio. Isso, de fato, não fica no bolso do caminhoneiro. Isso onera ele, porque ele tem que pagar esse valor a mais. Nem sempre esse próprio caminhoneiro consegue fazer o repasse total. Isso chega para o consumidor no preço das verduras, da carne, do gás, do básico. A Defensoria Pública vê com muita preocupação. A Defensoria Pública quer boas rodovias. Isso significa segurança para todos. Isso significa um menor custo para quem faz o transporte. Isso significa um menor custo para o que chega na mesa de todos os cidadãos. Falo de comida, falo de alimentação, falo de serviços. Então, deputado estadual, vemos sim com muita preocupação e o nosso papel, isso não só do defensor público, mas de qualquer servidor público. Nós somos norteados pelo interesse público. E quando falamos em interesse público,
esse interesse público é exatamente o interesse do cidadão. Estou aqui apresentando a população, cada um realizando aqui o seu papel. O deputado foi eleito, eu recebi esse poder por meio de um concurso e assumi um cargo público, mas o meu norte de atuação, eu saio de casa todos os dias para isso, não é pensando nos meus interesses ou em interesses secundários, é o interesse do cidadão. E eu estou certo de que o cidadão não quer e não pode ser mais uma vez onerado para ter algo que, na verdade, também já está previsto constitucionalmente, né? Isso já está previsto constitucionalmente, já é um direito deles. Eu não vou me alongar muito, deputado, e gosto muito de participar de audiências públicas por isso, porque é um momento que eu aprendo muito e que eu mais escuto do que falo, né? Eu encerro aqui minha fala, breve, me coloco à disposição, mais uma vez, do senhor, mais uma vez à disposição de toda a população desse Estado, e quero muito ouvi-los, a respeito de uma eventual concessão de diversas rodovias aqui no Estado, como isso vai impactar em cada uma das cidades, como isso vai impactar na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Doutor, tem perguntas, né? Uma pergunta específica para o senhor, porque um contrato ele não é assinado em vão, né? Ainda mais um contrato com assinatura do governador do Estado, que é esse contrato com o BNDES e a Goinfra. Lá fala, num artigo específico, não memoriza aí o artigo específico, que fala especificamente sobre pedágio nas rodovias estaduais, que é mais uma apreensão para a população ainda, né? Além do federal que está loteando aí, ao todo tem a previsão de 17 nos próximos 2 anos, 17 praças de pedágio entre as que estão sendo construídas e outras também que estão sendo planejadas. Mas agora, voltando para a tua realidade, que é a questão estadual. Um contrato foi assinado, uma lei amparando esse contrato existe aqui na Assembleia, que nós estamos tentando derrubar amanhã, possivelmente, a segunda votação dessa lei, que é a Lei 7436, que visa derrubar a lei dos pedágios, porque lei só se derruba com lei, né? Temos um advogado na mesa aqui, que é o doutor Amarildo. Lei você não derruba com decreto. Eu queria criar um decreto aqui na minha caneta e falar assim, derrubou a lei, não, mas tem que aprovar com uma outra lei para poder revogar. E se trata de uma lei nociva, que autorizou pedágio estadual. Só para vocês terem noção, apenas o estado de São Paulo tem rodovias estaduais pedagiadas. Outros estados estão ainda também nesse mesmo movimento embrionário, citando o Paraná, o Mato Grosso do Sul, o Espírito Santo e Goiás. Mas o único que tem é o estado de São Paulo. Foi feito lá atrás, na época do Fernando Henrique Cardoso, autorização para poder pedagiar as rodovias estaduais lá. E não são muitas também. Então, geralmente, pedágio é uma característica mais de rodovia transnacional, que são essas rodovias de trânsito muito intenso. Porque... Falei que não ia opinar muito. Eu falei que não ia opinar muito. Estou aqui já discorrendo como jornalista. Mas porque... eu vou perguntar já, mas... Vamos levantar uma interrogação. Pedágio é bom? Para quem passa de vez em quando, é. Agora, vamos nos ver agora no lugar da concessionária. Superintendente, representando aqui o DENIT. Vamos nos colocar no lugar das concessionárias. Pedágio é bom? É. Mas por que, então, que as concessionárias de pedágio não querem entrar em todas as rodovias no Brasil inteiro e pegar qualquer rodovia para poder pedagiar? Porque não é lucrativo. Então, o governo está usando uma coisa social para operar lucro. Então, a pergunta que eu faço agora, voltando à questão estadual, é o seguinte. O senhor não foi convidado aqui em vão, eu queria trazer o senhor aqui para poder jogar o senhor um pouco contra a parede mesmo. É possível extrair dessa audiência pública uma manifestação para pedir para o governo de Goiás se posicionar se realmente existe um projeto de pedágio nas rodovias estaduais a partir da Goinfra. Se a resposta imediata do governo for não, doutor Bigalho, eu até sugiro que o senhor avance perguntando por que, então, houve um acordo, um contrato assinado de cooperação técnica. Se é possível contarmos, nesse momento, com a Defensoria Pública do Estado de Goiás para poder provocar o Estado nesse sentido, até porque ano eleitoral é fácil você recuar, falar que não vai ter, porque você pode perder voto, né? Não vai ter agora. Perde voto, garante o voto do eleitor, mas depois, no segundo mandato, volta à iminência de novo da questão dos pedágios. Então... eu estou aproveitando aqui os últimos meses do meu mandato, porque eu não sei para onde Deus vai me levar na frente, mas eu quero deixar esse legado aqui. Eu quero acabar com esse pesadelo da população da região metropolitana. É possível, então, nós termos uma manifestação da Defensoria Pública nesse sentido, de provocar o governo para extrair realmente uma resposta concreta, porque foi acusado de fake news.
Ah, o deputado Alisson Lima está produzindo fake news junto com a equipe dele. Não existe esse assunto pedágio e o contrato está lá. Então é possível? Sim, eu acho que a Defensoria Pública ela pode e deve ir atrás e descobrir o que de fato existe, o que de fato existe para o futuro, porque isso é o interesse público primário, que eu estava dizendo aqui agora, é o interesse público da população saber em que rumos iremos caminhar. Eu não conheço esse contrato, não tive acesso a ele, não sei exatamente o que ele preceitua. Fato é que, em algum momento, antes que se pedagie uma rodovia, é preciso que haja um estudo que comprove não só a viabilidade, mas que fique ali demonstrado um interesse. Do ponto de vista legal, essa é a resposta que eu posso dar ao senhor. Em relação à lei, o senhor bem disse, não cabe um decreto, não cabe uma ação, a não ser que fosse inconstitucional, mas, a princípio, de fato, o que precisa ser feito é uma nova lei revogando aquela lei anterior, e isso me parece que o senhor já vem fazendo em prol da população. Mas, sem dúvida alguma, a Defensoria Pública pode, e o próprio governo deve ser o mais transparente possível com a população. Eu acho que não existem segredos no serviço público, não existem segredos no que é público. Se existe ou não um interesse, um contrato, uma intenção, uma proposta inicial, isso é importante que esteja disponível, isso é importante que todos nós possamos conhecer e possamos opinar sobre o assunto. Obrigado, doutor. Gostaria de registrar a presença e também convidar para compor a mesa o prefeito do município de Barro Alto, Álvaro Machado, que possa compor a mesa, mesmo que seja por alguns instantes, se tiver algum compromisso político um pouco mais à frente, não tem problema, mas possa comparecer aqui à mesa, prefeito Álvaro, até porque, assim, junto com o superintendente da Secretaria de Trânsito de Cocalzinho, que está aqui, representando os municípios do interior. É importante. Barro Alto é uma cidade que fica um pouco mais acima da BR-414, ali, entre Cocalzinho e a cidade de Uruaçu, mas é uma cidade que vai ser afetada pela questão dos pedágios a partir do momento que as praças começarem a serem efetivadas. Daqui a pouquinho eu quero ouvir, então, o prefeito. Nós vamos ouvir na audiência pública aqui o prefeito do município, Álvaro Machado. Passo a palavra agora para o advogado Amarildo Ribeiro, que já atuou à frente do PROCON Municipal de Goiânia. Eu fiz questão de convidar o doutor Amarildo, o advogado, para poder falar sobre o ponto de vista, o olhar do consumidor. Porque nós estamos pagando por um produto. Esse produto não está sendo entregue da maneira efetiva. O que a sociedade pode fazer e o que a própria ordem dos advogados do Brasil, você não pode falar em nome da ordem, eu sei, mas o que toda a sociedade civil organizada pode fazer nesse momento para poder combater as anomalias? Independente de quem é favorável ou não a pedágio, doutor Amarildo, sou a favor, sou contra, mas o que nós podemos fazer para combater as anomalias? Que é o preço excessivo, praça demais num espaço, falta de contrapartida jurídica, falta de efetividade no serviço, apreensões contratuais. Então, como o senhor enxerga tudo isso no olhar de um advogado que já trabalhou aí à frente do PROCON Municipal, defendendo os direitos básicos do consumidor? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, deputado Alisson Lima, em nome de quem cumprimento quem compõe a mesa aqui conosco, representante da Defensoria Pública, do DENIT. Parabenizar o deputado pela iniciativa de debater os pedágios no estado de Goiás, deputado que sempre tem se posicionado aqui na Assembleia em defesa dos consumidores, não só em relação aos pedágios, mas também em relação à prestação de serviço por parte da Enel, que nós sabemos que é outra questão que tem prejudicado muito os consumidores goianos, e os pedágios que avançam agora também aqui no estado de Goiás, mais um grande projeto desse governo que, na verdade, durante esses praticamente 4 anos, onerou o contribuinte, o consumidor, e entregou muito pouco. Em relação aos pedágios, eu confesso, deputado, que eu gostaria muito de dizer que sou a favor dos pedágios. Essa seria a minha vontade, o meu desejo. Até mesmo porque existem alguns sistemas que o pedágio existe e funciona muito bem. Porém, aqui no nosso país, e se tratando principalmente do estado de Goiás, não faz sentido algum ter a criação de novos pedágios com a população goiana pagando um dos IPVAs mais caros do Brasil. É totalmente incoerente. Nós temos que pagar pedágio e temos que pagar o IPVA caríssimo. Aí muitas pessoas vão dizer que o IPVA
não é um imposto vinculado, que é destinado exclusivamente para a manutenção das estradas. Realmente, não é. E aí que torna ele mais injusto ainda, e talvez os pedágios um pouco mais justos. Porém, aqui no nosso país, nós pagamos IPVA, pagamos pedágio, e que influencia diretamente também no preço dos alimentos, conforme já foi falado aqui, né, aumenta o preço de produção, e aí vai chegar na mesa de todos nós o valor dos pedágios. O aumento do pedágio ele foi autorizado pela ANTT, que foi um debate que existiu aqui no Estado. Quando anunciado o pedágio, que era de R$ 3,00, passou para R$ 9,00, e de forma imediata. Né, a ANTT aprovou e a Triunfo Consebra aumentou no outro dia o valor do pedágio. E aí o PROCON atuou no sentido de pedir esclarecimentos a respeito desse aumento. Só que o PROCON Goiás, ele caminhou, no meu entendimento, de uma forma totalmente contrária à que deveria ter sido feita. Estão questionando a prestação de serviço da empresa e não a abusividade no aumento injustificado, que está estabelecido lá no artigo 39, inciso 10 do Código Consumerista. Então, o aumento ele é injustificado, ele não deveria acontecer, e hoje os pedágios ele representa mais despesa para os consumidores goianos. Infelizmente, nós temos que conviver, repito, com IPVA altíssimo, com pedágios altíssimos, enfim, taxas e impostos sendo criados aqui no Estado, onerando cada dia mais os consumidores e os contribuintes. Então, o que o consumidor tem que fazer? E aí é onde eu defendo, de certa forma, repito, se não existisse o IPVA no Estado de Goiás, poderia sim existir o pedágio. Por quê? Porque é muito mais fácil o consumidor cobrar de uma empresa que presta tem falha na prestação de serviço dela em relação ao pedágio do que cobrar do Estado. Né? Se você sofre um acidente em uma rodovia estadual, vai lá cobrar do Estado para ver o que vai acontecer. Se for de uma empresa que tem a administração da rodovia, é mais fácil do consumidor buscar os seus direitos, porque a gente sabe que quando é pedagiada, a responsabilidade é da empresa, tanto da segurança, sinalização, informação. Se você tem um acidente lá, ela é obrigada a te dar o suporte, né, guincho, 24 horas, e por aí vai. Então, de certa forma, o consumidor tem mais facilidade de buscar os seus direitos dentro de uma empresa que é responsável pela pista do que do Estado. Porém, repito, onerar o consumidor 3 vezes a criação do pedágio da forma como está. E da forma como está, IPVA alto. E aí querem justificar, mas o IPVA aumentou porque o valor dos veículos, dos automóveis, aumentaram também. Mas nós, né, a população não trabalha com venda de veículo. Né? Nós não trabalhamos com essa questão. Tem vários estados aí que congelaram o preço dos IPVAs e não criaram pedágios. Né? Então, em relação aos consumidores que têm problema, o caminho é realizar denúncias e reclamações no PROCON e também nunca deixar de acionar o Poder Judiciário. Porque, repito, muito mais fácil você ser indenizado por uma empresa que realiza, que é responsável pelaquela estrada, por aquela pista, do que pelo Estado. Então, o consumidor ele deve sim buscar os seus direitos. Buscando o PROCON, a gente sabe que o PROCON, infelizmente, é muito atrelado politicamente, eu posso dizer isso, porque trabalhei por mais de 2 anos no PROCON, estive na fiscalização, fui chefe do departamento jurídico, estive no atendimento, fui fiscal do PROCON também, enfim, dentro do PROCON atuei em diversas situações e a gente vê que o PROCON, ele raramente, deputado, ele vai atrás de uma empresa que tem poderio financeiro alto aqui no Estado. Né? A gente não vê o PROCON, por exemplo, atuando energicamente em relação à Enel. A gente não vê o PROCON atuando de forma enérgica em relação a essas empresas que estão aí. E aí, quando vão lá, querem discutir questão de prestação de serviço em vez de discutir o aumento do preço, que foi feito de forma injustificada. A gente não vê o PROCON debatendo, por exemplo, essa questão da alta dos combustíveis, que foi aí anunciado pela Petrobras, um aumento no diesel e na gasolina, e no outro dia já teve aumento também no etanol, de forma totalmente injustificada, assim como também teve um aumento de forma injustificada por parte dessas empresas que comandam aí. E o pior da questão dos pedágios.
você sempre vai ver pedágio existindo em rodovia que está em ótimo estado de conservação. Você nunca vai ver pedagiar uma rodovia que está ali cheia de buraco, pista única, normalmente é pista dupla que é pedagiada. Então, por que não entrega para a empresa para ela fazer esse serviço? Não, arruma, deixa tudo, né, em perfeita situação para entregar para a iniciativa privada. Então, gasta do nosso dinheiro, dos nossos impostos, e entrega para a iniciativa privada. Então, dentro dessa situação que existe no Brasil hoje, nós, enquanto representantes dos consumidores, somos totalmente contra a criação de novos pedágios. Tem uma pergunta para o senhor. Então, já existe jurisprudência, eu não sabia disso. O PROCON pode atuar nessa relação de defesa do consumidor em relação aos pedágios? Com certeza. E, na realidade, existe muita dúvida da população quando existe relação de consumo. E essa é claramente uma relação de consumo aonde o Código de Defesa do Consumidor está ali à disposição para ajudar os consumidores. E também ajudar, auxiliar o PROCON a tomar iniciativas em defesa dos consumidores, mas que, infelizmente, repito, nós não vemos atuação do PROCON em relação a essas grandes empresas. Muito pelo contrário. Durante esse período que nós vivenciamos esse governo aí, que já está chegando ao fim, nós vimos o consumidor goiano sendo destruído em relação a várias questões. E não teria outro lado, deputado, senão o senhor ficar na oposição enquanto defensor dos consumidores. Seria impossível o senhor estar ao lado de um governo que faz, né, essa destruição dos consumidores, tanto na alta carga tributária quanto na prestação de serviço aos consumidores em relação às empresas que detêm aí os serviços que deveriam ser públicos e que muitas das vezes são concedidos à iniciativa privada. Então, nesse caso específico, teve um aumento aí de R$ 8 para R$ 25 no começo do ano. Começo do ano não, 2 meses, da tarifa entre Itumbiara e Anápolis, foi um aumento abusivo, porque quem determina se houve abuso ou não é a população, não é nenhum órgão, né? Mas é a população, porque você pega um pedágio que era 8, foi para R$ 25 no tempo de pandemia e desemprego em alta, sem dúvida é abusivo. Então, a população desconhece essa ferramenta. Pode denunciar no PROCON, tem que provocar o órgão, na verdade. Com certeza, tem que provocar e tem que cobrar, né? E, insistentemente, inclusive, uma questão importante em relação ao aumento, fica aqui uma sugestão, é de que o PROCON fez aquela atuação quando foi anunciado um aumento dos pedágios. Foi lá, notificou, e qual foi a resposta até agora? Então, isso precisa ser divulgado para a sociedade. O aumento foi justificado, ele foi permitido pela NTT. Ele não é um aumento obrigatório. A NTT não fala, vai aumentar. Ela diz o seguinte, pode aumentar. Você aumenta se tiver justificativa para o aumento. Qual foi a justificativa para aumentar o valor dos pedágios no nosso estado? Então, o PROCON precisa divulgar de forma clara isso aí para a sociedade. Doutora Amarildo Filho, fica à vontade também para depois estar explanando e participando em outras intervenções, né? Importante porque a questão do aumento recente aí, o Ministério Público Federal está acompanhando essa questão do aumento. A Procuradora Federal Mariane Guimarães foi convidada e me parece que havia confirmado presença, né? Confirmou presença, que participaria, infelizmente não está aqui, e ela está acompanhando aí a investigação em relação a esse aumento específico, né? E eu estou aprendendo hoje aqui, está vendo que é importante, doutor? Que o PROCON pode atuar como um órgão de fiscalização em relação a pedágio. Nós estamos tendo um problema muito sério aqui em Goiás hoje, em relação à questão, por exemplo, da Enel, que foge um pouco do assunto agora, e os órgãos de controle, no caso a Enel, o governo federal autorizou que a AGR opere, né? Terceirizou a fiscalização aqui e paga R$ 2 milhões por mês para poder ter fiscalização contra a Enel em Goiás. E não tem fiscalização. Então, está tendo muito problema em relação a essa questão dos órgãos de controle no Brasil e, às vezes, a população não sabe a quem recorrer. Quero passar a palavra para o prefeito do município de Barro Alto, Álvaro Machado, cumprimentar o prefeito, falando em nome dos prefeitos do interior, e perguntar se está feliz com essa possibilidade aí de pedágio aí para a tua região. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado pela iniciativa de estar discutindo aqui sobre a questão dos pedágios. Eu gostaria de dizer que eu estou prefeito de Barro Alto. Barro Alto está localizado na região centro-norte e lá a questão nos preocupa bastante porque Barro Alto é um município essencialmente minerador e o tráfego muito grande de caminhões de grande porte.
E a alíquota muito pesada do pedágio nos preocupa, porque, nesse sentido, faz com que aumenta ainda mais o preço para os nossos transportadores da região e, consequentemente, eles assinam um contrato com as empresas. E, ao assinar o contrato com as empresas, se o pedágio estiver subindo, o contrato deles não vão mudar. Isso é uma realidade que a gente vive em Barro Alto hoje. Além do mais, trazer as nossas preocupações também. Barro Alto hoje está às margens da BR-080, que recentemente foi privatizada, junto com a 414 e a 153. E, no nosso ver, aqui a gente gostaria de estar levando ao conhecimento de todos e alertando sobre essa questão. Não há, para determinados municípios, como o nosso, um planejamento feito para as rodovias que margeiam as cidades. Então, da época dessa privatização, tem essa questão também que a gente gostaria de estar trazendo aqui, além da questão do alto custo do pedágio, também essa questão do planejamento. Deixa a cidade pequena lá, sem nenhuma perspectiva, sem um plano de ação das privatização por parte das empresas que assumem, para que pudesse ali possibilitar a trafegabilidade, o contorno, a acessibilidade, por toda forma, está nos prejudicando. Então, eu fiz questão de estar aqui hoje para a gente estar falando sobre essa questão e estando bem a par de o que é que pode ser feito, o que é que nós poderíamos fazer, no sentido de que também a gente fosse reconhecido nesse caso, enquanto pessoas que necessitam e que vivem em função de um município minerador como o nosso. Prefeito, tem uma pergunta inicial para o senhor. Quando começou a surgir esse assunto de aumento do valor dos pedágios em Goiás e da criação de novas praças também, eu me lembro que eu acompanhei pela imprensa os órgãos competentes falando de que audiências públicas foram feitas nessas cidades afetadas, né? No caso, daqui para Rio Verde, daqui de Anápolis para Tocantins, Barro Alto, Niquelândia, enfim. Procede, o senhor como prefeito, ou o senhor tem informação de que os prefeitos anteriores foram convidados para audiências públicas para poder debater esse... Porque uma coisa importante também que a gente tem que levantar na questão do pedágio é o royalty, doutor Bicalho. Que vantagem Barro Alto recebe em ter um pedágio ali perto ali? Vocês foram convidados para esse tipo de audiência pública? Olha, se foi convidado, foi na gestão anterior, do ano de 2021 para cá. Nós participamos apenas de uma conversa já com a Eco-Rodovias, ou Ecovias do Araguaia, na cidade de Campinorte, onde nós já soubemos já que estava privatizado e que estava tudo só nos trâmites legais, estava discutindo onde seriam os pontos de pedágio. Quais seriam os pontos, onde estariam. E, consequentemente, os royalties que falaram para a gente na ocasião que a gente foi informado é que eles serão pagos de acordo com a distância percorrida dentro do município. Ou seja, quantos quilômetros a rodovia tem dentro do município, que eles pagariam ali alguma coisa nesse sentido. E ali na região de Barro Alto vai ter um pedágio ali? Ali é 080, né? Ali a BR-080, dentro do nosso município, tem só um BSO, que é um posto, né? É a base de serviços operacionais, e fica próximo a Barro Alto um pedágio já no município de Santa Rita do Novo Destino. Que é na 080 mesmo ali também. Que também é na 080. Ou seja, vocês vão ficar encurralados ali. Se sair para a BR-153 lá embaixo por Uruaçu, para descer para cá, paga pedágio. Se correr por Anápolis, paga pedágio também. Se passar pela 414, paga pedágio. Já anteciparam o valor da tarifa? Não passaram para a gente. Tá, ok. Daqui a pouquinho, então, eu volto. Se eu puder ficar mais um pouquinho de tempo, prefeito, para a gente poder tirar alguns esclarecimentos. Eu quero agora dividir a palavra com os participantes, né? Reforçar, doutor, que a gente vai aprendendo mesmo, né? Por exemplo, a questão dos royalties era uma dúvida também que eu tinha. Então, os royalties, eles estão previstos no contrato, existe a possibilidade realmente dos municípios serem contemplados com os royalties. Que, sim, falando para a sociedade, é a contrapartida, recurso, pedágio passa aqui na BR, no meu município, que vantagem que eu vou levar? Então, a empresa, a concessionária, é obrigada a repassar um percentual daquele lucro dela
para poder contemplar o município? Olha, segundo as informações que nós tivemos, é que seria, de acordo com o que fosse cobrado o pedágio, aí a gente questionou qual seria a participação do município no caso. Eles disseram o seguinte, olha, de acordo com a quilometragem que tem dentro do seu município, vai ser repassado para o município pelo tamanho da rodovia. Ou seja, quem tiver dentro do seu município a quilometragem maior, consequentemente, vai ter mais porcentagens. E quem tiver menor, será menos. Foi isso que passaram para a gente. Queria perguntar para o doutor Volney, para o senhor, doutor Volney, sobre isso. Essa questão jurídica existe mesmo? É normal? A contrapartida existe por força contratual ou é uma coisa condicionante? Toda empresa de pedágio, quando passa dentro do município, ela automaticamente paga royalty ou não? Isso eu não sei te responder sobre royalty, mas assim, o que o prefeito está falando, que foi informado para ele, não é questão sobre royalty, é sobre questão do SSQN. Então, assim, o serviço, o pedágio é uma prestação de serviço. Então, há uma divisão do valor arrecadado na praça de pedágio, não só naquela praça de pedágio, mas em toda a rodovia, e é feita uma equação para que os municípios recebam de uma forma equalitária. Então não é royalty específico, né? Não é como a royalty. questão do petróleo, por exemplo. Não, isso é agora dentro do programa de exploração das rodovias, tem lá definido o que será feito a cada ano. Eu acabei de olhar aqui na internet, a duplicação vai iniciar no 3º ano. Então, tem exatamente os pontos onde vão começar as duplicações e vai continuar. Tem a questão das coordenadas geográficas, então é possível acompanhar isso. Se isso não for feito, aí sim nós temos que começar a questionar o contrato. A duplicação na rodovia, onde foram lançadas as bases agora, então, ela deve acontecer a partir do 3º ano. 3º ano. Mas ela pode terminar quando? Essa janela, 2048, procede? Não, Porque é uma apreensão, porque ela pode começar daqui 3 anos, asfaltar 15 quilômetros, parar e só voltar a terminar lá na frente de novo. Então, tem várias pegadinhas que a gente tem que ficar atento aí. Esse contrato é um contrato de longo prazo. Então, assim, aqui define os pontos exatamente em cada ano que vai ser feito. Então, aqui, não sei se tem condição de mostrar isso em vídeo aí. Aqui não tem uma... Eu acho que tem, de repente. Vamos consultar a assessoria, para saber se tem como passar um vídeo. Aqui, a duplicação. Doutor Fernando, vamos pegar aqui, por gentileza, esse vídeo? Então, por exemplo, aqui, passar para a assessoria. Em Goiás, a duplicação aqui do quilômetro inicial 00, eu não sei a divisa lá, até com Porongatu, Fernando, o vídeo que ele vai passar lá para você. é no 24º ano, isso aqui. Mas aqui em outro lugar, aqui, ó, que é no quilômetro 107 ao 120, quilômetro 107 ao 124, isso lá depois de Porongatu, em direção ao Uruaçu. São 17 quilômetros, que está no 7º ano. E vai indo. No 4º ano, não é vídeo, aí você tem que baixar na internet. Tá, então eu não sei. Eu sou mais cru com isso que... Mas o senhor já me deixou apreensivo aí. Peraí. Aqui é uma audiência pública, mas é um bate-papo também, assim. Eu não convidei ninguém aqui, Volney, com o objetivo de constranger ninguém, mas acho que é importante até porque até a fala do doutor Bicalho foi interessante. Se existe um contrato, aí agora falando da questão estadual, se existe um contrato assinado com a assinatura do governador, então a população tem direito de saber. Em relação a essa licitação da BR-153, sociedade, é importante porque ela é a principal rodovia que corta o estado de Goiás e, a partir de agora, entre Anápolis e Tocantins, serão construídas 5 praças de pedágio. Olha o impacto disso para a cadeia produtiva. E aí a principal expectativa da população é a duplicação. Então, o senhor falou aí de 1 ano, 3 anos, 7 anos, e para 24º ano, ou seja, a empresa pode ainda daqui 24 anos estar em cima desse processo de duplicação? Eu vou aguardar ele resolver com o doutor Fernando aqui, que eu vou refazer a pergunta. Então, a empresa pode ter até mais 24 anos para poder fazer a duplicação, é isso? 24º ano, o senhor falou? Microfone lá. Isso. Esse programa de exploração da rodovia, é bom vocês terem todos eles. Aconselho a todo município, prefeito, ter esse programa para poder saber qual será a interferência
e o que se fará na obra no decorrer desse contrato. É um contrato longo que tem definição exatamente quando vai iniciar um trabalho em 1 quilômetro e quando vai terminar. Então, isso é uma forma também de a gente fiscalizar o cumprimento do contrato. Tanto a questão do próprio órgão que é obrigado a controlar isso, e nós, como população, como pessoas que usam aquele serviço, cobrar que realmente aquilo vai ser cumprido. Então, dentro desse programa aqui, ele define tudo e ele fala exatamente quando vai acontecer. A planilha vai entrar dentro de algum tempinho ali no painel para a gente? Você pode ir discorrendo aí. Você vai lá e mandar no e-mail, então. Então, vai lá. Vai aqui, bota naquele arquivo. Esse arquivo Isso, aqui. compartilhar. Ligar seu microfone. Isso. Enquanto o Volney passa ali o arquivo, eu já quero aproveitar para poder fazer uma reflexão aí e fazer uma crítica para o governo federal, principalmente para o Ministério da Infraestrutura e também para a SECOM do governo federal. Essa comunicação, doutor Bicalho, não chegou para a sociedade no momento da assinatura da licitação dessa Ecovias com o governo federal agora no começo do ano. O ex-ministro Tarcísio teve em Brasília, o presidente Bolsonaro teve em Anápolis, o presidente Bolsonaro teve em Anápolis. Houve uma cerimônia muito grande de lançamento dessa duplicação, uma mídia muito grande em cima, dizendo que iam duplicar já de imediato, e ninguém falou, em momento algum foi divulgado. Agora quero fazer uma crítica, inclusive expressar um repúdio, e vai constar na ata aqui, para que a gente possa realmente trabalhar uma pressão aí, inclusive jurídica, junto ao governo federal, para poder jogar com mais transparência para a sociedade. Como é que você faz uma licitação de uma rodovia da importância da BR-153, que atravessa o Brasil de norte a sul, deixando algo tão subjetivo que é uma duplicação que pode ser feita daqui 24 anos? Então, estão chacoteando com a cara da sociedade. A rodovia foi feita na década de 60, em pouco mais de 10 anos. Como é que duplicar pode ser feito de maneira tão subjetiva? É uma crítica direta agora ao governo federal, principalmente à SECOM, que não comunicou isso para a sociedade. Fizeram um evento gigantesco em Anápolis, soltaram fogos de artifício lá praticamente para enganar a sociedade que a pista já seria duplicada de imediato, e tem a interpretação através de uma planilha que a gente vai ver na sequência, de que pode duplicar lá para 2048. Deu para abrir o arquivo já ou não? Vamos acompanhar lá, então. Lembrando que estamos ao vivo pela TV Assembleia para todo o estado de Goiás, Brasil e mundo, através da internet também. Quando puder colocar já o slide aí, pessoal. Estão planejando, né? Esse slide, esse gráfico aí, é uma planilha progressiva de quando será duplicado trecho por trecho, né? Quilômetro tal, a previsão, na verdade, né? Esse arquivo tem 149 páginas. Então, assim, dentro desse programa é falado tudo que é feito. Então, a primeira coisa que foi feita foi essa questão de apoio ao usuário. Vai ter o SAL. O SAL é o Serviço de Atendimento ao Usuário. DBS, parece que é Base de Prestação de Serviço. Então, tem essas definições todas dentro desse programa, e quando isso será disponibilizado para a sociedade. Então, bem definido essas planilhas, e é uma forma também de nós fiscalizarmos o cumprimento desse contrato, porque esse anexo pertence ao contrato. Deu para abrir já? Ah, está aparecendo já lá, ó. Tá pequeno, né? Mas aqui tem sociedade. É realmente a questão de trecho por trecho. O arquivo é muito grande, igual o Volney. Certo. Os estados lá. Tá. No 24º mês aqui, ó. Vamos subir aqui.
Qual quilômetro aí? De qual trecho? Aqui é do 0 ao 31. Isso Da é na- BR-153. É, na divisa de Goiás com Tocantins, lá de Tocantins com Goiás. De lá para cá, então, voltando. Voltando. Então, assim, vamos tentar chegar mais próximo aqui de Anápolis, que é o 400 e... Vou nem um minutinho só. Eu queria passar aqui a presidência provisória para Amarildo Filho, né, que tem experiência de microfone, porque eu tenho que gravar rapidinho para a imprensa ali, enquanto ele vai... Pode questionar junto comigo aqui, tá? Ivonei. Vamos lá, então, aqui. Ó. Pode subir mais a planilha. Opa, sumiu tudo. Aqui, ó, na última página aqui, vamos lá, na última página aqui dessa planilha. Vai mais. Aqui, volta um pouquinho. Mais ainda. Isso aqui é 414. Aqui, entre o quilômetro 401 até o 420, isso aqui é Interlândia. 401 deve ser ali perto daquele trevo que vai para Perinópolis. Tem que estar pronto no 8º ano. O 377 ao 401, que é logo seguida no 8º ano. Então, a duplicação aqui, ó, vai mostrando para vocês, ano a ano, quais são os trechos que serão duplicados. Então, esse aqui é que vai ser duplicado na 153, 414, dá uma subida aqui. 414 do quilômetro 409 ao 439. 409 é dentro do perímetro urbano de Anápolis. Então, a previsão disso é no 24º ano. Só que esse ano, isso aqui, ele pode ser alterado. Tá? Isso depende da demanda, depende e outros fatores, trabalho político, trabalho de questão de melhorar a segurança da via, muitas vezes. Isso aqui pode ser alterado. Vamos na 080 aqui, ó. Sobe mais um pouquinho a tela, por favor. Não, pelo jeito a 080 não terá nenhuma duplicação, mas aqui tem faixas adicionais. Em cada rodovia, na 414, que é importante ter essas faixas adicionais. Faixa adicional é a terceira faixa, tá? Aqui fala onde serão feitas elas e qual o período, ou qual o ano que será entregue isso aqui. Ó. Todo o tratamento das travessias urbanas, vamos mais aqui, lá fala sobre travessias urbanas lá. Contorno de Corumbá. Contorno de Corumbá Corumbá é terrível passar lá a rodovia lá dentro, lá. Ainda mais por ser uma cidade histórica. Isso aqui está no 25º ano. Poderia encurtar isso aí, né? Então, assim, isso depende muitas vezes, de nós, como cidadão, exigir que possa alterar isso aqui. Um questionamento só, antes de você concluir. Isso aí é uma projeção do DENIT para execução de obras em estradas aqui do estado de Goiás, mas que ainda não tem previsão de pedágios para elas. Essas aí são obras de infraestrutura que serão executadas nos próximos anos. É uma projeção que é feita pelo DENIT. Não, esse aqui, nós estamos falando exatamente só da concessão. A concessionária assinou um contrato com a União e quem fiscaliza ela vai ser a NTT. E essas obras aqui estão definido o ano que ela vai entregar à população, isso aqui. Então, isso aqui nós estamos falando exatamente da 153, da divisa de Tocantins até Anápolis, e da 080, o entroncamento com a 153 até Assunção de Goiás, e Assunção de Goiás até Anápolis. Mas antes da execução dessas obras, essa pista ainda fica na responsabilidade A partir do momento que ela assinou o contrato com eles, tem que fazer a manutenção é imediata. Inclusive, a manutenção, eles estão fazendo trabalho de manutenção. Eu passei por essas rodovias recentemente, e a manutenção está todo vapor, porque eles têm penalidade se não tiver a manutenção em dias. Né? Isso aí, inclusive, consta no contrato, essas manutenções e as penalidades. Se voltar a tabela lá, põe, por favor, na página 39. Aqui, ó.
Sobe um pouquinho mais. Só um minutinho, essa tabela que dá para explicar aqui, ó. Volta, sobe um pouquinho. Ao contrário. Mais um pouquinho. Aqui, ó. A tabela aqui, ó. Desce mais ela um pouquinho aqui, ó. Mais. Aqui tem os trabalhos iniciais. Então, começa edificações, instalações operacionais. Falhou o microfone. Voltou. Voltou? Posto de pesagem existente, novos postos, elaborar programa de gerenciamento de edificações. Então, tem tudo definido nesse programa. Esse trecho aqui da BR-153, ou não? É dos dois. Esse aqui é da 080 e a 414. Então, aqui tem a definição dos trabalhos iniciais, mas, por favor, põe na página 31, se você conseguir. Então não são 24 meses. Agora, Sim, 24 meses. achei que era 24. Aqui, ó, essa página aqui, aqui está falando sobre a questão de pontes. Guarda-corpo, guarda-roda, passeio, sem necessidade de recuperação, substituição. Então, tem que começar imediato. Ausência de sistema de drenagem dos tabuleiros obstruídos. Isso aqui ele tem 12 meses de carência. Viadutos, passarela de pedestre, passagem inferiores, placa de sinalização, e tem 12 meses de carência, mas em 24 meses não pode ter falha disso. Adequação das obras de arte, alargamento das pontes. Ele vai começar exatamente no 3º ano. Sobe um pouquinho a planilha. Aqui, ó. Adequação das obras de arte dos trechos com previsão de obras de ampliação de capacidade e de vias marginais para as dimensões adequadas da rodovia do trem tipo BT9. Isso aqui será feito concomitante à realização de obras de ampliação de capacidade, duplicação, construções de vias marginais. Então, se a rodovia vai ser duplicada lá em Uruaçu, a travessia urbana será beneficiada com isso. Tem que ter um projeto que vai demonstrar à população como será essa transição entre rodovia e as vias marginais. Esse contrato foi assinado e já está em vigência? Sim. Então, em tese, essas rodovias já estão sob a responsabilidade de execução da iniciativa privada. Exatamente. Da Ecorodovia, ela tem que fazer vários serviços para ela poder começar a cobrar o pedágio. Então, ela não pode entrar de imediato cobrando o pedágio. Ok, obrigado, então, pelos esclarecimentos. O trabalho, então, seria já vinculado, inicial, né? Ou seja, começar a cobrar, pelo contrário, começar a cobrar já com o serviço sendo feito, né? A gente vê demarcação, a gente vê, muitas vezes, bases sendo construídas, como aquela base ali próxima ao município de Cocalzinho, depois de Anápolis, da base aérea, lá no Trevo. Planalmira, muito bem. Planalmira e Corumbá, ali já tem uma base sendo feita. Possivelmente, o pedágio vai ficar naquela região ali, né? Eu não sei te responder exatamente onde mas está definido também dentro desse programa onde será as praças de pedágio. Eu sei que será uma na 414 e uma na 080. Como o prefeito falou que ela vai ser lá após Barro Alto, a cidade lá, Santa Rita, Novo Destino, né? Sim. Então, só terá uma praça de pedágio na 080 e uma praça de pedágio na 414. Isso aqui foi feito, entrou a 080 e a 414, foi exatamente porque se ficasse só a BR-153, essas rodovias seriam rota de fuga. Então, para que não haja essa rota de fuga, elas foram incorporadas nessa concessão. Agora, eu vou falar uma coisa pessoal, sem
eu vou falar como uma pessoa um técnico. Goiás vai ter que fazer concessões, porque se não fizer concessões, haverá fuga para as rodovias estaduais. E a manutenção de uma rodovia, ela é proporcionalmente ao uso dela. Então, se você tem muitos veículos pesados na rodovia, a sua manutenção é caríssima. Cada dia que passa, aumenta mais. E você vai ter que fazer obras para melhorar essa circulação e diminuir as interferências. Se você coloca numa sala de aula 40 alunos, se você quer colocar 50, você tem que ampliar a sala. Então, a rodovia precisa ser modificada. Então, assim, para que o Estado de Goiás não seja penalizado, ele vai obrigatoriamente ter que fazer concessões. Então, assim, essa é uma opinião de um técnico na área de engenharia. Não estou falando aqui nada sobre paixão nenhuma com relação Não, o senhor falou agora o seu ponto de vista pessoal de técnico, né? Isso. E eu queria também aqui aproveitar a audiência da TV Assembleia e conversando também com a minha equipe, para vocês verem que lá atrás, quando a gente estava falando, e muita gente ficava rindo da nossa cara, que a gente estava inventando um assunto, né? Nós estávamos 100% com a verdade. Vai ter pedágio nas rodovias estaduais aqui na região metropolitana, é visão de futuro, não tem jeito. O que nós precisamos fazer é discutir de agora para frente, doutor Bicalho, modelo, contrapartida, segurança jurídica para a população. Eu, por exemplo, defendo que volte a tarifa ao invés do IPVA, porque o IPVA ele não é vinculante. O próprio Amarildo falou agora há pouco, doutor Amarildo. O IPVA ele não é vinculante. Imposto é obrigatório, mas ele não é vinculante. O imposto cai no bolo orçamentário geral. A tarifa não. Se nós mudarmos isso aí num discurso mais amplo, na esfera federal, nós conseguimos mudar de IPVA para tarifa, a gente consegue vincular a obrigatoriedade. Ou seja, o governo vai arrecadar uma taxa e vai ser obrigado a fazer a contrapartida. Então, população, né, aqui, opinião particular de um técnico, mas que fala em nome do DENIT, possivelmente sim teremos no futuro aqui pedágio nas rodovias estaduais. Daqui a pouquinho, volta a palavra aí para qualquer um integrante da mesa. Só para falar de uma novidade legislativa, que aí pode servir até de debate aí para quem for falar posteriormente, inclusive na entrevista ali me lembrou muito bem. A questão que é levantada também é em relação ao seguinte: você paga um pedágio aqui e você já vai ficar na cidade que está logo, né, depois da praça de pedágio. E aí não é justo o consumidor que vai pagar esse pedágio para ficar já nessa próxima cidade, daquele que vai percorrer todo o trajeto. Ou seja, aquele que vai percorrer todo o trajeto, ele paga o mesmo tanto daquele que já vai ficar na cidade vizinha. E aí existe até algumas pegadinhas, né, vamos dizer assim, em relação às praças de pedágio. Coloca ali, antes de chegar em uma cidade que tem uma circulação muito grande de veículos, para que mesmo que o cidadão fique ali já naquela cidade, ele já deixa ali o pagamento e quem vai seguir, né, não tem problema, né, é o mesmo valor. E aí uma mudança legislativa importante, que é a Lei 886 de 2021, que foi sancionada, inclusive publicada já no Diário Oficial, ela cria a implementação de pedágios eletrônicos nas estradas com cobrança sob medida. E isso acontece já nos Estados Unidos, onde o consumidor, o contribuinte, ele vai pagar de acordo com o que ele utilizar. Nada mais justo do que, né, isso ocorra. Foi perguntado ali a relação de consumo e também essa problemática, porque é um absurdo, né, eu ter que pagar o mesmo tanto para andar 10 quilômetros daquele que vai andar 60, 70 quilômetros naquela mesma estrada. Então, uma mudança legislativa pertinente, que foi publicada já no Diário Oficial, que deve valer para tirar o pedágio que é feito hoje de forma manual e ele vai se tornar pedágio eletrônico, ou seja, para o Estado cobrar da gente, eles conseguem, né, trazer a tecnologia para fazer essa cobrança. Obrigado, doutor Amarildo. Informação importante. E tem a questão da isenção também, que nós trabalhamos para poder ter isenção entre municípios interligados. Anápolis e Goiânia, por exemplo. Tem muita gente que mora em Goiânia, trabalha em Anápolis, e tem muita gente que faz o caminho contrário, né, diariamente. Então, essas pessoas, eu acredito que é justo isso. Inclusive na Europa, na França, vários países da Europa adotam esse procedimento de pessoas que trabalham no município e fazem, né, a baldeação para terem isenção no pagamento do IPVA. E tem um projeto de lei, doutor Amarildo, de minha autoria aqui na Assembleia Legislativa, para poder gerar isenção para quem mora em Anápolis
e trabalha em Goiânia, ou quem faz o caminho contrário, e também os outros municípios, no caso Teresópolis, Goianápolis, enfim. Quero compartilhar a palavra agora com o Guilherme Porfírio, que foi presidente da CIEG, falando aqui. Para cá, doutor. Vamos pôr a mesa aqui com a gente. E vai ser o próximo a falar agora, e depois nós temos outras pessoas que vão fazer perguntas aqui no auditório. Todas dentro dessa temática dos pedágios aqui no estado de Goiás. Guilherme Porfírio, ex-presidente da CIEG aqui do estado de Goiás. Bom dia, obrigado pela presença. Está preocupado, Guilherme, com essa questão dos pedágios? Bom dia. Sim, deputado. Sou empresário, fui presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços do Estado de Goiás Jovem, ainda com 22 anos de idade. Antes fui diretor da Associação dos Jovens Empreendedores e Empresários aqui do Estado de Goiás. E estou bastante preocupado, mas antes de elencar as preocupações, eu quero aqui dar o cumprimento à mesa na pessoa do presidente e deputado dessa audiência pública, o deputado Alisson, e aos demais componentes aqui da mesa, o procurador Bicalho, advogado Amarildo e o presidente do DENIT, presidente do DENIT, Volney. Bem, alguns pontos que eu gostaria de elencar e que são de interesse comum da sociedade, meu enquanto cidadão, enquanto líder e militante de causas comuns da nossa sociedade, já que a causa empreendedora e da livre iniciativa é uma causa comum de toda a nossa sociedade, começando através de um número: 31 bilhões. Esse é o número central. 31 bilhões de reais foram arrecadados apenas no ano, deputado, de 2021 pelo Estado de Goiás em impostos. Como é que pode um Estado arrecadar 31 bilhões de reais e ainda ter a audácia que tem a necessidade de bitributar os seus cidadãos? Porque quando você cobra para que as pessoas possam transitar em vias, não importa se são vias estaduais, municipais, federais, uma segunda vez, isso é uma forma de bitributação. Eu não sou contrário à privatização de nenhuma via. O que eu sou absolutamente contrário é pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Isso é comum, é prática corriqueira no Brasil. O serviço público não está fazendo bem, então vamos transferir para a iniciativa privada. Sou muito favorável que transfira, mas não que crie mais custos. Fazem isso com a saúde, fazem isso com a educação, mas como nós estamos aqui no tema das nossas vias, vamos nos manter atentos a isso. Deixando claro também sobre uma outra perspectiva, é princípio constitucional o direito de ir e vir. Como é que você pode fazer com uma cidade de Belo Alto, se eu não me engano, Barro Alto, que os seus cidadãos fiquem proibidos de sair da cidade sem ter que pagar para outras empresas, para eles irem a outras cidades, já que na prática todas as vias para sair dessas cidades vão estar nas mãos de concessões privadas que vão cobrar uma segunda vez na prática para que os seus cidadãos possam transitar nessas vias. Isso, no meu entendimento, chega a ser um pouco audacioso para com algum dos princípios constitucionais mais importantes. O direito de ir e vir é um princípio constitucional que, embora nenhum princípio constitucional seja absoluto, porém, ainda assim, ele o é. Em seguida, uma outra pontuação que eu gostaria de elencar e que eu acredito que é muito interessante se fazer observar é a falta da presença de qualquer ente do governo estadual em uma discussão tão importante como essa. Se o governo acredita que é um método correto cobrar 2 vezes para que nós transitemos em nossas vias, que, repito, já pagamos e pagamos caro uma primeira vez através dos nossos impostos, deveria, no mínimo, estar aqui presente fazendo a defesa da sua proposição. Agora, também faço um fomento a esta casa de leis, de que nós criemos uma prerrogativa constitucional diferenciada, no sentido de proibir que o governo crie, agora, quaisquer novas concessões de pedágio e concessão destas vias à iniciativa privada, quando não existe uma contrapartida clara e objetiva na relação do que já vai para o Estado em forma de imposto e no que agora tem que ir pela uma segunda vez na forma do pagamento de pedágio, ou seja, para coibir esse abuso que nós ficamos
sempre sendo submetidos, que nada mais é do que pagar 2 vezes. E como, aliás, elencou um outro membro dessa mesa, chega a ser 3 vezes, não é? Já que o pedágio ele também causa uma oneração nos custos das empresas que transitam e isso gera um aumento em custo em cascata, como no preço dos nossos alimentos. E acho sempre muito importante também fazer observar que nós não podemos deixar isso passar. Nós temos que nos manifestar, nos posicionar enquanto cidadãos, líderes, presidentes de instituições, deputados, de maneira a manter claro a nossa voz ativa enquanto sociedade. Nós não vamos deixar isso acontecer. E todas as vezes, goianos, membros desta mesa, que nós nos colocamos à disposição para mudar o dia de amanhã, nós sempre estamos a caminho de revolucionar o futuro. Essas são as minhas colocações e o meu muito obrigado à mesa e a todos os presentes. Vamos aplaudir, mas eu tenho uma pergunta ainda. Tem uma pergunta ainda para o senhor. Eu falei no começo, e outras pessoas também discorreram sobre isso, sobre o fato de que o preço do pedágio afeta toda uma cadeia produtiva e, consequentemente, chega também no preço do produto da pessoa lá, qualquer produto que seja, né? Mas vamos falar especificamente em relação aos produtos básicos do dia a dia. Cesta básica, móveis, eletrodomésticos. Eu exagerei na minha fala ou é verdade? Se aumentar de 8 para 25 reais, como aumentou recentemente o pedágio entre Tumbiara e Anápolis, afeta a sociedade ou é só quem passa lá e paga? Afeta de maneira absoluta e é totalmente correto, não existe nenhum exagero nisso. Olha só, todo e qualquer tipo de acréscimo na cadeia logística, isso pode ser petróleo, diesel e, obviamente, o pedágio, ele gera um crescimento, a gente poderia até chamar de uma espécie de inflação provocada pelo governo sem impressão de moeda nova, mas ainda assim inflação por parte da precificação de qualquer produto a consumo. Porque quando você afeta agregadamente o custeio do processo logístico, você está afetando toda uma cadeia, porque a logística são os caminhões, os carros que transportam, etc, etc. Através deles, né, chegam a nós alimentos, os nossos meios de consumo que podem ser mobílias para casa, para construção civil. Então, quando você gera um custeio a mais nisso, o que a empresa racionaliza? O negócio é o seguinte: eu vou absorver esse custo ou eu vou passar para o consumidor? Algumas tentam absorver, só que a carga de impostos no Brasil já chega a quase 40%. Então, tentar absorver novos custos impostos pelo Estado é quase impossível para a maior parte da margem de rentabilidade da maior parte das cadeias de empresa no país. Então, a medida mais imediata sempre vamos colocar o preço para frente, vamos colocar o consumidor para pagar. Então, sim, o senhor está absolutamente correto. Importante. Eu descobri depois que não se tratam apenas de 3 taxas, né? Na verdade, são 4 taxas. Seria uma tetratributação a questão do pedágio, a mais ainda porque nós pagamos o IPVA, que por obrigação teria que ser retorno para a sociedade na manutenção de vias. Nós pagamos a CID, a contribuição federal que incide sobre o diesel e sobre o combustível. Nós pagamos o ICMS, uma parte do ICMS também tem como contrapartida a questão de manutenção de infraestrutura, e o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, além do pedágio. Agora, para a sociedade vem um peso a mais aí, que é isso que você acabou de falar, né? Vem a inflação dos produtos. Sim. Ou seja, você paga pedágio feliz e na próxima semana, depois do aumento, com certeza vai chegar no preço do tomate, lá no preço do feijão. Sim, exatamente. Uma loucura. E uma última observação para concluir, deputado, se me permitir, é que por muitas vezes uma parte da nossa elite é insensível ao ponto de raciocinar que isso não vai afetar a sua própria riqueza. Só que a longuíssimo prazo isso afeta, porque quanto mais você diminui o valor econômico das coisas, isso quer dizer, você ganha dinheiro não em cima da criação de mais valor, de serviços e produtos reais que impactam o cotidiano das pessoas, mas sim através de uma absorção inapropriada da riqueza, você faz com que a longo prazo o PIB ele diminua, ele não evolua, porque você faz com que o país seja menos competitivo. E países menos competitivos recebem menos capital de investimento para a competição, alocado em empresas, que no caso estariam na Bolsa de Valores através da comercialização de suas ações. Eles recebem muito capital de rentistas para comprar títulos do governo, ganhar dinheiro com juros, depois sair no momento em que os juros não é mais interessante e as demais moedas ficam mais interessantes. Minha conclusão final.
Compreendo. Obrigado, então. Agradeço o Guilherme Porfírio, ex-presidente da SEG. Peço para que continue permanecendo aqui, compondo a mesa com a gente. Guilherme Porfírio, com o seu know-how e experiência aí, conduziu a Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Eu passo agora a palavra para as pessoas que estão participando, para os nossos populares. O Matheus Benevides tem uma explanação, e aí a pessoa pode ou perguntar ou opinar em relação ao tema pedágio no Estado de Goiás. Olá, bom dia a todos. Sou o Matheus Benevides, cidadão. E a Defensoria Pública do Estado de Goiás, primeiro cumprimentar a todos, né, da mesa, na pessoa do presidente, deputado Alisson Lima. A Defensoria Pública do Estado de Goiás, a pergunta é: diante do momento social complexo, com desemprego em alta, com inflação que prejudica a sobrevivência das famílias, a entrega da malha estatal para o mercado se configura como abuso administrativo. Como a Defensoria Pública pode intervir especificamente? Quais instrumentos para dificultar mais esse peso, mais esse impacto no orçamento das famílias já vulneráveis? Como os colegas aqui, os integrantes da mesa já disseram, não é um bom momento, se é que existe algum bom momento, né, para se cobrar pedágio. Mas o momento atual é mais grave ainda. Recentemente, coisa de menos de um mês atrás, eu estava vindo no noticiário que o preço de uma cesta básica completa já quase superava o salário mínimo, os R$ 1.200. Né? E aí entra ainda uma situação delicada daquelas cidades próximas, de pessoas que moram em uma cidade e trabalham em outra. Eu estou tocando nesse exemplo porque existem, sim, algumas formas da Defensoria Pública atuar. Há um tempo atrás, lá no Mato Grosso, a Defensoria Pública daquele estado conseguiu uma isenção para pessoas que comprovadamente demonstravam vínculo empregatício ou alguma outra relação que as obrigava a fazer esse trajeto, ida e volta, todos os dias. Demonstraram naquela oportunidade que isso onerava praticamente 25% do salário mínimo das pessoas. Não me lembro o ano dessa ação, mas esse é apenas um exemplo de que a Defensoria Pública também, tutelando o interesse coletivo de consumidores, e consumidores também por equiparação, né? Não só as pessoas que fazem uso, que a Defensoria Pública tem alguns instrumentos. Eu falava com o deputado Alisson que o principal instrumento, em verdade, seria a própria revogação da lei. Isso, sim, surtiria um efeito imediato e afastaria essa preocupação. Porque a Defensoria Pública ela precisa fazer uma análise legalista. Eu preciso ser realista nesse ponto. Não basta o que eu pense, o que eu ache, não basta a minha preocupação social. A Defensoria Pública tem um papel social gigantesco e especialmente com as pessoas mais vulneráveis. E quando falamos, por exemplo, em inflação, o colega bem trouxe aqui, essa inflação ela atinge ainda mais as pessoas que ganham menos, né? Quando vemos na televisão o impacto da inflação, isso depende da faixa de renda dessas pessoas. Mas as pessoas que menos recebem são as mais afetadas e de várias formas como isso foi trazido. Não é só o pagamento dos impostos que as pessoas já fazem, e falamos de uma carga tributária muito, muito alta no Brasil. Nós vivenciamos uma carga tributária alta. A prestação do serviço público já é um dever constitucional. Está previsto o dever constitucional de prestar um serviço público, de manter vias de acesso em boas condições, de manter saúde, de manter educação. A Defensoria não vê com bons olhos, portanto, mais oneração das pessoas. Não vemos. O que nós mais cobramos é um serviço público efetivo, todos eles. E exatamente por isso, agradeço a sua pergunta, que eu falava e agradecer ao deputado Alisson. A Defensoria Pública faz questão de acompanhar isso de perto, com muita sobriedade, com muita seriedade, mas dentro do nosso papel constitucional, que não é o de legislador, dentro de nossas atribuições, a gente sim está à disposição da população e preocupado e sempre buscando vislumbrar uma forma de corroborar. Essa audiência pública é uma forma imediata de lidar com o problema, uma forma muito importante, inclusive. Mais uma questão?
Essa é para o DENIT. É comum que se sucateie um determinado serviço antes de que seja entregue para o mercado, né? Infelizmente, essa é uma prática muito comum na administração pública no Brasil. Como está o orçamento do DENIT nos últimos anos, aqui para manutenção, para o cuidado com as rodovias federais no estado de Goiás? Obrigado. A questão do orçamento, ele depende de muitos fatores, mas, assim, ele, de forma geral, tem caído, não tem sido aumentado. Mas, como reduz também a nossa malha, é mais fácil você melhorar as rodovias. Nós fizemos um trabalho desde 2019 aqui no estado de Goiás, de pegar as rodovias mais críticas e trabalharem nelas de forma de dar uma condição melhor. Nós tratamos a BR-080, ela era uma rodovia estreita, problemática, entre Padre Bernardo e Distrito Federal. Hoje é uma rodovia que tem uma situação invejável. Uma rodovia que tem acostamento, foram tratadas travessias urbanas naquele trecho, Trajanópolis, esqueci o nome de outra cidade lá, outra localidade lá. Todas as interseções com as GOs foram feitas de uma forma que tivesse segurança nisso. Tratamos também a BR-070. Em 2019, ali havia buraco em fila, quase 2 quilômetros para chegar na rodovia. Então, o trecho principalmente o trecho de Jussara até Aparecida de Rio Claro era horrível, intransitável. Nós fizemos alargamento da pista e trabalhamos para que a rodovia seja melhorada a categoria dela, a classificação dela. E, com isso, quando você faz todo esse trabalho, você está gerando empregos, também está salvando vidas, que é mais importante. Porque uma rodovia segura, ela preserva a vida. Nossa rodovia hoje mais crítica que tem no estado federal é a BR-158, de Aragarças até Jataí. E nós estamos trabalhando agora no trecho lá de Caiapônia até entroncamento com a Montevidil, são 40 quilômetros de rodovias, que é um trecho terrível. Nós vamos fazer alargamento, tratar as interseções e vamos dar uma rodovia com condições de tráfego muito excelente. Então, assim, a gente não sucateia para entregar. As rodovias que são estudadas para que possa fazer a concessão, são estudadas que ela tem que ser algo que é interessante o mercado participar. O mercado não vai querer participar de uma rodovia que vai passar 2 veículos por dia. Ele não vai ter condição de fazer isso. Então, eu vejo que, nesse caso, o Estado tem que atuar. E se o Estado, mais uma vez, a minha opinião própria, viu, Alisson? Desculpa. Se o Estado tiver que fazer a manutenção de uma rodovia como é daqui a Brasília, o custo é muito alto. Então, eu entendo que, nesse caso, o Estado deve, sim, ceder à iniciativa privada. E a questão de pedágio, vou aproveitar a sua pergunta e vou falar mais algo sobre as inovações. Cada ano que se passa é uma forma da participação da sociedade, mudança de paradigmas, de entendimento. Hoje, quando foi feita agora a nova concessão da Dutra, dentro da nova concessão da Dutra, foi empurrado para a concessionária a BR-101, que liga Rio de Janeiro até Paraty. Aquela rodovia ali é uma rodovia muito utilizada aos finais de semana e pouco utilizada. Assim, economicamente, ela não seria interessante, mas com a Dutra, sim, ela foi interessante. A tarifa lá, no fim de semana, é maior do que no meio da semana. E se a pessoa mora e transita naquela rodovia todo dia, a tarifa dele é diferenciada. Então, nós precisamos de criar essas situações que acho que sim seria interessante. Então, aqui dentro do Estado também nós podemos fazer isso. Mas aí já seria na própria licitação em si. Nesse caso, por exemplo, entre Anápolis e Goiânia, que tem pedágio, deveria na própria licitação ou depois um aditivo contratual
aditivo de licitação para poder corrigir isso. Porque, repito, quem mora em Goiânia e trabalha aqui, ou perdão, trabalha em Anápolis, ou quem faz o caminho contrário, é injusto todo dia pagar R$5 foi a tarifa agora, R$10 por dia, indo e voltando. No final do ano dá R$3.000 de orçamento a mais, entendeu? Sim, Então, correções que precisam ser feitas. por exemplo, a 040, eu não sei dizer exatamente o que ocorreu lá, mas sei que o pessoal de Cristalina, quando houve a praça de pedágio lá, se revoltaram. Revoltou, foi criada uma tarifa especial para eles, ou criaram um jeito deles saírem da cidade, ir para as propriedades rurais e voltarem sem pagar pedágio. Exato. Então, isso é possível. Não existe assim, uma forca para matar o cidadão, né? Exato, mas é uma questão federal mesmo, né? Porque, por exemplo, agora há pouco o doutor Bicalho falou sobre, respondendo o Matheus lá, falou sobre essa questão de defesa dos direitos sociais em relação ao pedágio. Ele pode falar apenas na questão estadual, não pode falar na questão federal, né? E a BR-153 é de competência da União. Vou passar a palavra agora para o Matheus Chagas, também advogado, que tem uma pergunta ou explanação para poder fazer. Bom dia a todos, primeiramente. Bom dia à mesa, aos demais convidados. Hoje presidida pelo deputado estadual Alisson Lima. É evidente o modelo dos pedágios aqui no Brasil, ele é inadequado, é abusivo. Minha pergunta hoje, pode ser respondida tanto pela Defensoria Pública quanto pelo doutor Amarildo Filho. Em primeiro lugar, eu queria saber se a concessionária ela poderia ser responsabilizada tanto pelo esse aumento abusivo, que viola a capacidade contributiva, principalmente no período pandêmico em que vivemos, e tanto pelo descumprimento contratual, que é claro, é evidente que as concessionárias não cumprem todos os serviços que deveriam ser prestados. E eu também pergunto se o poder público ele pode ser responsabilizado de forma solidária, juntamente com a concessionária. Bom, então vamos lá. Em relação à sua primeira pergunta, foi, só para retornar aqui, que a gente acabou entrando em outro debate. Puxei a atenção dele aqui. Se a concessionária ela pode ser responsabilizada pelo aumento abusivo em relação à capacidade contributiva e pelo descumprimento contratual em não cumprir com os serviços prestados no contrato. Então vamos lá. Primeiro, relacionado ao aumento abusivo. O nome já diz tudo, tá? Quando configurada a abusividade da cobrança, sim, ela pode ser responsabilizada, inclusive pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor, que pode atuar na fiscalização e, comprovando a abusividade na cobrança, pode, nos órgãos de controle de maneira geral, né? Pode sim a aplicação de multa e indenização para o Estado. Relacionada à questão do aumento que foi praticado aqui, foi justamente o que eu havia dito, que o PROCON Goiás aqui atuou totalmente na contramão da forma como deveria ter atuado. Ele atuou na questão da prestação de serviço da empresa, se ela está prestando um serviço adequado ou não, sendo que não é esse o debate. Nós queremos saber o seguinte, se o aumento ele foi abusivo ou não. E o artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que é abusivo o fato de aumentar o valor do produto ou serviço de forma injustificada. Então, se houve o aumento, esse aumento ele tem que ser justificado. E como que o PROCON e os órgãos de controle e proteção podem fazer? Primeira coisa, notificar para saber, né, se realmente houve um aumento aí relacionado à manutenção das vias ou não. Se não houve, não tem justificativa para o aumento. Logo, ele sim, essa empresa deve sim ser responsabilizada. Inclusive, a sugestão que fiz aqui ao deputado é que possa oficiar o PROCON para saber quais foram os esclarecimentos prestados, porque a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela permitiu o aumento e no outro dia, praticamente, a empresa foi lá e aumentou o valor do pedágio. Ela permitiu, ela não determinou que o aumento fosse feito. Caso tenha um aumento nos custos, você pode aumentar. Não houve, você não tem necessidade de aumentar. Se aumentar, você está aumentando de forma injustificada e configura, sim, abusividade na cobrança. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, relacionado ao contrato. Sem dúvidas, né, o Estado, e aí eu acho que já seria uma pergunta até importante para a Defensoria Pública, que aí já envolve mais a questão
do Estado, o contrato que é realizado, né, na licitação entre Estado e empresa, se houver descumprimento, tem que haver também o rompimento desse contrato e possíveis indenizações também. Obviamente, o contrato ele tem que ser cumprido. Inclusive, aqui no estado de Goiás, acredito que foi esse trecho aí de Anápolis, foi um dos únicos casos em que o contrato foi rompido por falha, por não ter o cumprimento do contrato. Então, as empresas que participam do processo licitatório são escolhidas, são responsáveis ali por aquela via, ela tem que cumprir o que foi assinado em contrato com o Estado. Se houver descumprimento, ela deve ser responsabilizada, e aí tem aí o papel da Defensoria Pública, que atua, enfim, também a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, os órgãos, né, que podem, a Assembleia Legislativa, que pode também atuar em relação a forçar ou buscar o cumprimento do contrato. Lembrando que esse aumento recente aí, a empresa justificou e houve até um apoio, não sei se foi da NTT, agora não me recordo mesmo, se foi da NTT ou foi do DENIT, dizendo que a empresa aumentou esse valor para poder receber uma indenização por ter sofrido prejuízos, possíveis prejuízos no estado de Goiás. Falando agora da Triunfo Consebra, essa empresa aí está aí, né, nadando de braçada no Brasil inteiro, e aqui é a minha opinião particular, nadando de braçada no Brasil inteiro, conseguindo concessões no Brasil inteiro, ganhou quase 6 bilhões de reais aqui durante esse período que ela opera no estado de Goiás, segundo informações levantadas também, e alega prejuízo e está buscando uma indenização de 700 milhões de reais aí para poder cobrir os possíveis prejuízos. Isso foi assumido publicamente pela empresa, doutora Marildo. Inclusive, os prejuízos que são alegados, e aí é onde a gente entra sempre orientando o consumidor, são das demandas judiciais que são colocadas, muitas das vezes, e as indenizações que são pagas. E aí eles colocam isso como prejuízo. Mas, na verdade, é um prejuízo causado pela má prestação de serviço, né? Então, se o consumidor consegue ali uma indenização porque a via não estava adequada, ele acabou tendo um acidente, algum dano praticado no seu veículo, e aí ele foi indenizado posteriormente, isso, no meu entender, não pode ser justificativa de prejuízo, né? Isso deve ser justificativa de má prestação de serviço que deve ser corrigida, porque no momento que é realizado o contrato, tudo isso aí é levantado e as empresas têm consciência do que é feito. Agora, eu acho engraçado também, deputado, que aqui as empresas que estão no pedágio têm prejuízo, as empresas do transporte público, elas falam que tem prejuízo, a Enel fala que tem prejuízo, mas eles nunca largam, né, o osso, e nunca melhora a prestação de serviço ao consumidor e continua cobrando muito caro. Então, não funciona, mas não quer largar, né? Exato. O Rafael, né, está lá atrás, pediu a palavra também. Se apresenta, por gentileza. Rafael, sobrenome? Vão te orientar aí. Bom dia. Rafael Martins, né? Não está funcionando. Agora tá. Rafael Martins, bom dia. Rafael Martins. Você é advogado, né? Sim, mas estou aqui como cidadão e vim... Não veio dar carteirada na gente, da OAB, não, né? Não. Primeiramente, bom dia. Cumprimentar os nobres pares aí, na pessoa do presidente deputado, advogado Amarildo, representante da Defensoria Pública, representante ex-diretor também do setor comercial aí. Deputado, o que eu observo como cidadão é que o Estado, mais uma vez, ele consegue caotizar o serviço para privatizar. O Estado de Goiás, quando ele fala em privatização, ele está assumindo incompetência, porque hoje nós temos um Estado que arrecada bastante. Aliás, o Estado de Goiás entrou no regime de recuperação fiscal, tem uma receita bruta muito boa, diga-se de passagem. No ano passado teve um faturamento extraordinário, visto os outros estados, tem dinheiro em caixa, e aí fala que não dá conta, chama essas empresas aí que a gente sabe lá de onde são, muitas das vezes vêm e fazem um contrato aí a perder de vista, 30 anos, 35 anos, eles ficam aí 10 anos arrecadando sob o pretexto de que vão duplicar, não duplica, assim como a Triunfo Consebra, que é uma empresa que está aí, federal, né? É uma empresa que está na BR-153, com contrato até a Aliança do Tocantins. Nunca fez nada. Fez esses tapa-buraco aí, que engana os olhos da população dentro das partes do perímetro urbano das cidades.
gasta pouquíssimo, arrecada bilhões, fazem um distrato e saem rindo da cara da população. Essa, a bem da verdade. Quando o Estado chama essas empresas e fazem isso aí, as cegas, digamos assim, a população só aguenta de goela abaixo, nós ficamos sem saber a quem recorrer. E o senhor, inclusive, obrigado por promover o debate e trazer a população para dentro da casa. Isso chama-se política inclusiva e democrática. O senhor é um dos poucos dessa casa aqui que promove essa política democrática. O que eu fico impressionado, o deputado, é o seguinte, assim como bem falou o representante aí da Defensoria Pública, o representante também da classe comercial, o advogado Amarildo também. A gente está sangrando os nossos trabalhadores quando cobra o pedágio, porque já pagamos um IPVA alto, as empresas acabam tendo que onerar mais ainda para o trabalhador, para o consumidor, porque o serviço é encarecido, o transporte é encarecido com o pedágio, e aí isso acaba pesando na mesa. É aquela história, aquela velha história de tirar do arroz e do feijão de quem mais precisa. Sou contra, estou contra, e acho que muitos aqui também coadunam desse pensamento comigo. A sociedade não tem essa oportunidade, mas muitas das vezes não vem. E acho que não é o momento, não seria oportuno para o governo lançar uma privatização agora das rodovias. Fazendo um adentro também, antes de encerrar minha fala aqui, eu imagino o pequeno produtor rural dessas municipalidades, desses municípios, que são dessa região que vai ser afetada. Porque aquele plantadorzinho lá, o pequeno produtor rural que planta um tomate, uma abóbora lá, pensa ele com a caminhonetinha velha, tendo que pagar 2 pedágios ao dia para levar para outro município. Como que vai ficar esse produtor? Gasta-se muito para produzir, pouco lucro, e aí? Ele vai passar mais fome. A bem da verdade é essa. Então, assim, nós temos que pensar no todo, porque vem fazer esses contratos, não deixa claro para a população, nem os próprios prefeitos, assim como o prefeito de Barro Alto, que há pouco estava aí, fica ciente, esclarecido da situação, nem o próprio representante do DENIT sabe algumas informações técnicas, desce de goela abaixo e a população acaba sendo prejudicada. O meu muito obrigado, até aqui era isso. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Eu queria agradecer a todos pela presença. Nossa audiência pública foi objetiva. Eu acredito que vai trazer um resultado prático, inclusive aqui como orientação para o nosso trabalho parlamentar, para a própria Defensoria, um advogado, Amarildo, o próprio DENIT também, né? Nós, igual eu falei no começo, a audiência pública a gente mais aprende ouvindo do que falando. Mas eu queria deixar aqui, para encerrar, uma breve fala minha sobre a questão. Ouvindo lá o Rafael, eu não me posiciono 100% contra pedágio. Eu não sou 100%, até porque em alguns lugares do mundo, em alguns modelos funcionam. Eu sou contra o modelo que nós temos hoje, que prevalece no Brasil, que é um modelo de insegurança jurídica, de pouca contrapartida e que só funciona, basicamente, com pouquíssimas exceções, só funciona no eixo Rio-São Paulo. Em outras regiões do Brasil, é muito raro você ver um modelo de pedágio que dá certo. Talvez algumas rodovias no interior de Minas Gerais, uma ou outra na Bahia, muito raro. Geralmente, pedágio só dá certo no eixo Rio-São Paulo, onde os próprios órgãos de controle exercem uma função de fiscalização mais efetiva. Não é apenas isso. A população, a cultura da população é mais combativa, de fiscalizar também. Então, o impacto nessas rodovias também é maior. Então, tem várias vertentes aí. Quando se fala de colocar pedágio em rodovia na região metropolitana ou no interior do estado de Goiás, aí eu já discordo do Volney, porque eu acho que não tem que ter rodovia pedagiada aqui no entorno de Goiânia, onde as economias estão interligadas, onde quem mora em Trindade, basicamente, trabalha em Goiânia. Quem mora em Goiânia trabalha em Aparecida, quem mora em Aparecida trabalha em Goiânia, quem mora em Bela Vista, está aqui, ó,
40 quilômetros de Goiânia e uma economia está muito interligada à outra, cobrar pedágio nessa situação, eu sou 100% contra e luto contra durante a minha atividade parlamentar. Acredito que alguns modelos funcionam em algumas regiões, mas também convoco o Brasil para poder refletir, né, todos os presentes na mesa aqui, a Marilda e demais, refletir a seguinte questão: será que de repente nós não poderíamos mudar a natureza do IPVA, que o valor arrecadado por ele, Volney, seria suficiente para fazer manutenção de estradas e ruas no Brasil inteiro ad eternum? Eu não tenho dúvida. Se converter todo o recurso do IPVA que transita hoje pelos estados, acabar com o IPVA nessa natureza dele, que é burra, é estúpida, cobrar um imposto de carro e de veículo, de caminhão, de frotista, de todo mundo, um imposto que, na conversão dele para o retorno, não tem obrigatoriedade para a pista, para a qualidade do asfalto. É um imposto burro, gente. Peraí, estão pagando IPVA. Para que é o dinheiro do IPVA? Vai cair no bolo orçamentário. Vai para o cafezinho, balada vácuo do governador, mas não vai para o asfalto? É uma pergunta que eu faço. Não é um imposto burro e estúpido? Taxa não. Taxa você consegue vincular. A taxa de iluminação pública, ela obrigatoriamente vai para a iluminação pública. Às vezes tem prefeito que faz a maracutaia aqui, outra ali, e desvia a finalidade. Mas a essência jurídica dela é para a manutenção de iluminação pública. Estou quase concluindo. Taxa de esgoto e de conservação de vias e logradouros. É a mesma coisa. Então, eu acho que, modéstia à parte, eu não vejo nenhum trabalho parlamentar aqui em Goiás nesse sentido. No Brasil são poucos que estão fazendo isso, Amarildo, de puxar esse debate da questão dos pedágios. Tudo bem, então vamos colocar pedágio por aí, desde que o nosso IPVA seja extinto e se converta numa taxa obrigatória no Brasil inteiro, que a gente pague, mas que vai para um fundo de manutenção de rodovias e asfalto em todo o Brasil. Aí todo mundo vai pagar o IPVA feliz, porque vai converter para uma taxa efetiva que vai chegar na sociedade. Essa é a reflexão que eu estou provocando, não só aqui em Goiás, mas com outros parceiros aí no Brasil afora. Finalizando, lamento o fato do governador Ronaldo Caiado não estar aqui. Ele foi convidado. Nós temos o ofício aqui de convite ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que disse que é contrário a pedágio lá atrás, quando era deputado federal. Depois, está calado aí diante da possibilidade de pedagiar as rodovias da região metropolitana e do interior. Tem falado muito com os prefeitos do interior. Além do governador, lamento a ausência do Pedro Salles, que é o chefe da Goinfra, que poderia falar pelo governo também e que está operacionalizando aí um contrato para poder colocar pedágio aqui no estado de Goiás via BNDES. É um contrato milionário. Até me surpreendi que até agora o governo não pagou nenhuma parcela, mas está lá já, tem empenho já de quase 9 milhões de reais que o governo vai pagar para o BNDES. Olha só que absurdo, o BNDES ganhando dinheiro do povo goiano aqui para poder fazer estudo de pedágio. Por fim é isso, agradecer a presença de todos, a cobertura da TV Assembleia, dos profissionais da Lego, da casa aqui, equipe presente, departamento jurídico, populares, imprensa que veio registrar, agradecer aqui a Band, a TV Bandeirantes, que registrou presença, mas alguém específico, doutor Fernando? Doutor Fernando, aqui, que se empenhou junto com a doutora Nádia na organização da audiência pública, os participantes, o Guilherme, o Guilherme que foi superintendente, presidente da ACIEG, Guilherme Porfírio, agradecer o Guimarino, que representou aqui o município de Cocalzinho, o presidente da Associação Universo Sem Fome também, Agribaldo dos Santos, o Álvaro Machado, prefeito de Barro Alto, o Amarildo Filho, advogado, que foi do PROCON municipal já e é ativista dessa área de defesa dos direitos humanos, todos presentes aqui que participaram, gratidão, até uma próxima audiência pública e estamos à disposição do povo goiano.